Oi, pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de ondulatória, hoje a gente vai ver algumas características relacionadas às ondas mecânicas conhecidas como som. Vamos lá? Então, o som é uma onda mecânica, né? E como toda onda mecânica, ele precisa de um meio material para se propagar. O som é uma onda longitudinal, né? Isso quer dizer que o seu eixo de propagação e o seu eixo de vibração são paralelos, né? A propagação e a vibração acontecem de maneira paralela. E a gente tem aí também essa propagação ao longo, né, de meios materiais, como o ar, ou meios que contenham aí a matéria. Por isso, né, pensando nessa propagação, o som não se propaga no vácuo, a gente já viu isso nas definições, né, das formas com que as ondas são originadas, e nós vimos na classificação de ondas mecânicas que as ondas mecânicas necessitam deste meio material, e por isso elas não se formam no vácuo. Então a gente não consegue ouvir nenhum tipo de som sendo produzido no vácuo. A área da física que estuda o som é a acústica, né, que é um ramo da ondulatória, e a gente tem aí muitas descobertas pertinentes na ondulatória, nessa parte de acústica, né, relacionadas às artes, arquitetura e até mesmo à medicina, né? Muito relacionada aí com o nosso sistema auditivo e como é que funciona, né, a compreensão dos sons pelo nosso sistema auditivo, ok? Para a gente compreender um pouquinho como é que o som se comporta, né, em relação ao material no qual ele está sendo produzido ou que ele está utilizando, o meio que ele está utilizando para se propagar, nós temos aqui um bastão que vai oscilar, né? Vamos supor que ele consiga oscilar aí, e a gente vai então pensar no deslocamento dessas partículas. Se a gente puxar esse bastão aí, né, para a direita e soltar ele, conforme ele vai para a esquerda, ele vai juntando aí, né, essas moléculas, comprimindo essa quantidade de material que está ali e deixando o lado direito, né, mais rarefeito com uma menor pressão. Conforme ele volta nessa oscilação para o lado direito, acontece o contrário, né? Lá no lado direito, essas moléculas começam a ser comprimidas e há uma diminuição na pressão do lado esquerdo, onde fica mais rarefeito, o ar fica mais rarefeito. Com essas interferências que ele causa, né, nesse deslocamento de material que ele causa de um lado para o outro e essas mudanças de pressão, nós temos uma interferência, né, desse som no meio em qual ele está, gerando uma onda longitudinal que é percebida, né, que é propagada por este meio e percebida como um som. Então, o som se comporta dessa maneira nos materiais, fazendo esse deslocamento de material, né, a ponto da gente conseguir compreender que está sendo emitido a partir aí, né, da produção sonora. Para vocês terem uma ideia, a interferência que é causada, né, pela forma com que o ar entra nas nossas narinas, na nossa boca e movimenta aí as nossas cordas vocais, a gente produz um som que é liberado aí pela nossa boca, né? E esse som ele caminha pelo meio que nós estamos, que tem ar, tem matéria aqui, e a interferência que nós causamos neste meio é compreendido como um tipo de som, né, um tipo de onda produzido neste meio. Quando a gente compara a velocidade do som com outros tipos de ondas, né, nós vamos ter alguns fenômenos bastante interessantes, né? Um deles são os relâmpagos que nós observamos quando a gente tem um dia onde há uma chuva, né, muito intensa ou uma chuva carregada e coincidências de relâmpagos. Muitas vezes a gente observa o clarão e muito tempo depois, né, ou um espaço de tempo depois, a gente observa aí, né, a produção do som, né, daquele trovão. Por que isso acontece? Por que a gente enxerga o clarão antes de escutar o som, né? Produzido pelo deslocamento de material ali na região onde o relâmpago caiu. Porque a velocidade do som no ar, né? Ela é muito diferente da velocidade da luz, que é uma onda eletromagnética. Então, nós temos aí diferentes velocidades, né, do som em diferentes meios, e no ar, geralmente ele é em torno de 340 metros por segundo, diferente da luz, olha lá, a luz é 3 vezes 10 da oitava metros por segundo, é, também, né, se a gente pensar aí no mesmo meio, no ar, então a diferença é muito grande, a luz chega primeiro, porque a sua velocidade é muito mais alta, e a gente escuta o som produzido um tempinho depois. Então essa diferença, né, da velocidade do som em diferentes meios, em relação a outras ondas,
e principalmente em relação às ondas eletromagnéticas, geram alguns efeitos no nosso dia a dia que a gente consegue observar. Então, muitas vezes, quando você vê um clarão ser produzido pela incidência de um raio, né, ou de um relâmpago aí, o som vem logo em seguida, porque a velocidade do som é menor do que a velocidade da luz. Nós vamos estudar aí, né, algumas características importantes do som. Primeiro que a gente vai pensar é na frequência. Os sons são gerados em diferentes materiais, né, por diferentes fontes, e alguns sons nós conseguimos perceber através da nossa audição. Nós percebemos, né, a audição humana percebe e consegue interpretar ondas com frequências entre 20 Hz e 20.000 Hz, ou esses 20.000 Hz, né, também pode ser chamado de 20 kHz. Essa variação de frequência dentro dessa faixa é percebida pelo ouvido humano. Fora dessa faixa, a gente não consegue perceber esse som, né? E muitos sons que estão aí fora dessa faixa de frequência podem até prejudicar a nossa percepção do som. Claro que essa faixa ela vai se modificando ao longo do tempo, né, conforme vão variando aí, né, as condições de idade, forma de vida, a própria anatomia do órgão da audição, né, dos nossos ouvidos, tímpano e canal auditivo, tudo isso pode ir apresentando alterações ao longo do ano, né? A gente vai tendo uma menor captação do som, menor percepção do som, mas nós já sabemos que o máximo que a gente vai escutar, né, com uma boa qualidade aí, é nessas frequências de 20 Hz a 20.000 Hz. Os sons que estão abaixo de 20 Hz são infrassons, e os sons acima de 20.000 Hz ou de 20 kHz são os ultrassons. Alguns animais conseguem perceber faixas muito diferentes do que os seres humanos. E aí tem animais que conseguem perceber infrassons ou ultrassons, como golfinhos, morcegos, né? E animais que têm aí percepções de frequência de som diferentes do ser humano. Nós temos um fenômeno bastante interessante relacionado com a frequência, que é o fenômeno de ressonância. Os objetos têm uma frequência natural, né? De vibração, e quando um determinado som ou uma determinada onda é produzida e atinge essa frequência do material, esse material vai oscilando aí, né? Vai vibrando com uma amplitude cada vez maior, e essa amplitude aumentando aí pode fazer com que o material tenha aí uma ruptura, ele se destrua, né? Ele não aguente esse aumento de amplitude. Isso acontece, né, em vários casos. Tem concurso onde as pessoas tentam quebrar taças de cristal só emitindo algumas notas, né, ou cantando aí na frente da taça. Isso é possível por conta da ressonância. Se a gente atingir a mesma frequência de vibração daquele material, que no caso é o cristal, a gente consegue fazer com que a amplitude de vibração do material aumente aí, né? Vai vibrar com uma amplitude maior até ele se romper e aí a gente observa o cristal quebrando. Um efeito de ressonância que foi percebido, que é uma curiosidade, aconteceu na ponte do rio Tacoma, em Washington, em 1940. Eles construíram uma ponte e a ponte rompeu algum tempo depois por conta desse efeito de ressonância. Aqui a gente tem um GIF, né, da ponte de Tacoma. Olha como ela oscilou, né? Olha como havia movimentação. Então, conforme a gente tinha produção aí, né, de ondas geradas pelo vento, pelas interferências daquela região, do clima daquela região, o material da ponte, ele teve a sua frequência de vibração atingida, né? Até a gente ter aí a destruição da ponte por conta desse aumento da amplitude de vibração do material. O material não aguentou, né? E a ponte acabou se rompendo. Essa pessoinha, não sei se vocês conseguem observar aí, que aparece aí, ela foi tentar salvar um cachorrinho que estava na ponte lá de Tacoma, ele conseguiu sair até, né? Mas ela acabou se rompendo, teve essa destruição aí da ponte de Tacoma, né? Então, é um efeito aí, né? Um exemplo, uma curiosidade que mostra a importância da gente avaliar, né? Quanto que o material aguenta em relação a esse fenômeno de ressonância para escolher os materiais nos quais nós vamos utilizar na construção civil, né? E no nosso dia a dia.
Aí, né, mais uma fotinho da ponte de Tacoma no momento que ela se rompe, né, que ela é destruída. E, infelizmente, né, a ponte não aguentou, precisou depois ser reconstruída, mas é um fenômeno que hoje é considerado que é o fenômeno de ressonância quando a gente escolhe, né, os materiais para a construção civil. Aí a gente vai estudar, né, três qualidades do som: qualidade de altura, de intensidade e de timbre. Então, quem quiser aí, né, se aventurar pelo mundo da música, ou tocar um instrumento, né, ou cantar, pode pensar nessas qualidades do som, né, de altura, intensidade e timbre, para melhorar cada vez mais seu desempenho, tá bom? Então, primeiro a gente vai falar da altura. A altura é uma qualidade do som relacionada à frequência. Quando a gente fala aí, né, que uma onda, ela tem uma alta frequência, ela tem muitas oscilações, né, num mesmo intervalo de tempo. Então, quanto mais oscilações para uma unidade de tempo aí que nós temos, né, a frequência é mais alta. Então, quanto maior a frequência desse som, nós estamos com um som aí que tem uma altura, né, relacionada aí com um som mais alto, um som mais agudo. Os sons mais baixos são aqueles de menor frequência e são os sons graves. Então, a maioria das mulheres apresentam sons altos aí, né, tem uma voz mais aguda e isso está relacionado à altura do som. Muitas vezes a gente escuta, né, aí no nosso dia a dia, a utilização da palavra altura de maneira equivocada, para se referir à intensidade do som. Se a gente tem lá, né, o volume do som. Esse volume, se o som é forte, fraco, né, está relacionado com a sua intensidade. A altura na física, a altura do som na física está relacionada à frequência, e não a esse volume do som que comumente a gente fala aí, né, a baixa altura do rádio, né? Isso está errado. Para a física, a altura está relacionada com a frequência. Então, sons de alta frequência são sons altos, né? Que são agudos. Sons de baixa frequência são sons baixos, que são sons mais graves. E aí a gente tem a intensidade, né? Essa intensidade está relacionada à amplitude. Se a gente tem uma alta amplitude, o som é forte. Se a gente tem baixa amplitude da onda, o som é fraco. A gente vai falar dessa intensidade, né, fraca ou forte, e isso está relacionado, né, com essa amplitude e a percepção que a gente tem desse som. Então, sempre que a gente fala de intensidade, nós não estamos falando de volume do som, né? Lembra lá que o volume vai falar em relação à altura, que é a frequência do som, a intensidade está falando de som fraco e som forte. Som fraco, baixas amplitudes, sons fortes, altas amplitudes, e a gente sabe que quanto maior a intensidade de um som, né, maior sua amplitude, maior aí o transporte de energia, né, por esse material. Aqui a gente tem a intensidade de algumas fontes sonoras, essa é uma discussão bastante interessante, porque a intensidade, né, dos ruídos que nós temos, eles podem prejudicar a nossa audição. Então, tem aí os sons que causam lesões irreversíveis, que estão aí a partir de 100, 115 ali, decibéis. Os perigosos, que são sons que vão causar lesões, que estão acima de 90 decibéis. O limiar de som lesivo é aquele intervalinho ali entre 80 decibéis e 90 decibéis, que é um intervalo ali de tolerância. Se você não ficar muito tempo exposto a ele, ele pode não causar uma lesão, mas já é um intervalo perigoso. E os sons sem risco nenhum, que são abaixo aí de 80 decibéis. Então, até 80 decibéis, o som não causa um risco, né, de lesão ao nosso sistema auditivo, e a gente tem aí até muitas empresas levando, né, essa intensidade de ruídos aí, como também os protetores, né? Nós temos aí os EPIs, os equipamentos de proteção individual, é acrescentado nesses equipamentos, dependendo da empresa, dependendo do setor que a pessoa trabalha, protetores auriculares, né, que vão fazer com que diminua aí, né, essa intensidade do ruído que a pessoa recebe
E aí tem uma discussão bastante interessante sobre esses cuidados, porque a longo prazo a gente pode ter lesões irreversíveis. Então é bastante interessante a gente prestar atenção aqui em relação a essa intensidade das ondas sonoras. Tomem cuidado com a utilização de fones de ouvido, principalmente nessa fase que nós estamos utilizando muito, né? O computador, o celular, e toda hora a gente está com fone. Então tomem cuidado, cuidem aí do volume do fone de ouvido, que também é bastante importante, né, para nossa saúde aí, auditiva e também dessa questão da intensidade, né, do som que nós recebemos. É importante você não ultrapassar o volume que é recomendado aí no seu fone de ouvido. E aqui nós temos, né, a última qualidade do som que nós vamos estudar, que é o timbre. Como é que a gente consegue diferenciar um som que tem a mesma intensidade e a mesma frequência, né? A gente consegue diferenciar ele a partir da fonte que o produz. Então, a informação que nos fornece aí, né, qual fonte emitiu um determinado som é conhecida como timbre. Então, cada fonte geradora de um som, cada tipo de instrumento musical, né, cada tipo aí de fonte que vai formar essa vibração aí que é o som, tem as suas características e nos fornece um timbre diferente. Quando a gente toca aí, né, a mesma nota musical no piano, no violão, no ukulele, né, independente do instrumento que vocês escolherem, né, você vai perceber que há uma diferença, a gente consegue distinguir essa diferença e é através do timbre. Outra coisa importante do timbre é a distinção de voz. Então, quando alguém fala assim, nossa, o timbre daquela pessoa é bem diferente ou é muito bonito, né? A gente está ali falando, né, que há uma qualidade do som daquela pessoa que a diferencia de outras. Então, para as vozes também é utilizado o conceito de timbre, né? Então, quando nós estamos lá, né, conversando e conseguimos perceber, né, uma pessoa em relação a outra, a diferença que existe entre as pessoas, ou até reconhecer a pessoa somente pela voz, nós estamos usando essa qualidade aqui que é o timbre, né? Então, distingue a fonte que está emitindo o som. E nós vamos terminar a aula de hoje falando um pouquinho sobre o eco. O eco é um fenômeno bastante interessante, né? Nós sabemos que ao produzir um som, as pessoas que estão perto da gente, né, ou que estão no caminho, conseguem assimilar aquele som que é produzido, mas muitas vezes a gente consegue ouvir novamente o som que a gente emite. Esse ouvir novamente é conhecido como eco, né? Quando a gente emite um som e logo em seguida a gente ouve, né, o som de maneira bastante clara. O que que acontece, né? Para que haja produção de eco. A gente tem ali as ondas sonoras sendo produzidas e quando elas encontram um obstáculo, elas sofrem uma reflexão, elas batem no obstáculo e voltam. Só que para a gente perceber, né, essa onda, ela tem um tempo, né, para que de retorno aí para que a gente perceba esse som. E ela também não pode ser totalmente absorvida pelo obstáculo. Então, a gente observa aí uma parte da onda sonora voltando, ela retorna ao meio no qual originou, por isso que a gente escuta, né? Por isso que o emissor escuta o eco produzido, e o intervalo de tempo para isso é de 0,1 segundos. Então, sabendo o tempo, sabendo a velocidade do som no ar, a gente consegue ver em qual distância mínima a gente precisa estar de um obstáculo para que o eco aconteça. Vamos fazer este cálculo. Então, aqui, ó, a gente vai fazer o cálculo de qual é a distância aí, né, para que haja eco. Então, sabendo que o tempo aí de percepção dessa onda vai ser de 0,1 segundo e a velocidade do som é de 340 metros por segundo, a gente consegue saber o nosso espaço, né, o nosso ΔS aqui, para saber em qual distância o objeto tem que estar, qual caminho que o som tem que percorrer para a gente perceber o eco com esse intervalo de tempo. Então, a gente sabe que a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Então, quando a gente coloca aqui, né, que a velocidade é 340, vai ser o ΔS que a gente quer, e o tempo que é de 0,1 segundos, ó, se a gente multiplicar aqui, esse ΔS vai dar 34 metros. Isso quer dizer que o som percorreu 34 metros, só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. O obstáculo está a 34 metros da gente? Não. Por quê? Nós temos o emissor
aqui e temos o obstáculo. O som percorreu um espaço de 34 metros. Ele foi e voltou. Então, o obstáculo está somente na metade desse espaço, né? Porque se ele fez um caminho de ida e volta e deu 34 metros, o obstáculo está a 17 metros da gente. Então, essa é a distância mínima de um objeto, né? Para que haja aí o eco. Então, essa distância é de 17 metros, porque o som vai, bate lá no obstáculo e volta. Como ele percorreu no total 34 metros, a distância que nós estamos do objeto é 17 metros. Essa é a distância para que o eco aconteça. Pessoal, na aula de hoje nós falamos um pouquinho mais sobre as ondas e trabalhamos só com um som, que é uma onda mecânica. Os conceitos desta aula estão nas páginas de 50 a 57 e eu vou deixar os exercícios 2, 4, 9 e 10 das páginas 57 a 60 como tarefa. Façam com carinho e atenção e a gente corrige na próxima aula. Um beijo, bons estudos, até a próxima. Eu vou deixar uma mensagem de carinho para vocês, estou morrendo de saudade. E não se esqueçam, para os dias bons, sorrisos, para os dias ruins, paciência, mas para todos eles, muita fé. Um beijo, se cuidem e até a próxima!